Amém? Paz do Senhor para a igreja, uma boa noite a todos. Uma noite alegre na casa do Senhor. E, queridos, tenho pedido essa tarde uma palavra para compartilhar com a igreja. E o Senhor, não sei, quem veio aqui de manhã ou assistiu pela internet? Aí, levanta a mão. Muitos, né? Muitos. E quem está ligado desde manhã naquilo que o Senhor tem falado, deve estar percebendo que o Senhor hoje tem falado com a igreja sobre vida cristã. Não é, pastor Joel? De manhã eu tive a bênção de ministrar aqui a escola dominical, falar sobre novo nascimento, regeneração, algo que não tem sido falado mais nos dias de hoje. As pessoas chegam à igreja do jeito que vem do mundo e continua do mesmo jeito, pensando que vai para o céu. Então nós falamos sobre novo nascimento, sobre regeneração. Pastor Lousada pregou Atos capítulo 3, verso 19. Conversão e arrependimento para que venham tempos de refrigério. A igreja hoje quer viver uma vida refrigerada, mas sem conversão e sem arrependimento, pastor Lousada. Nesse culto da noite aqui foi só vida cristã. O evangelista Rodrigo falou sobre um Deus que é misericordioso, que é bondoso, que salva, mas tem que ter arrependimento. Né? Um louvor desse não tem mais o que falar. Né? E nós vamos continuar dentro desse tema, vida cristã. Porque, amados, o crente é engraçado, né? Eu me incluo nisso. O crente quer bênção. Quer bênção. Só que ele não entende que existe um princípio para sermos abençoados que é fundamental na vida cristã. Um princípio que é fundamental. E qual é, Márcio? É a obediência. É a obediência. Hoje nós temos vivido tempos de pessoas que querem a bênção, mas não querem obedecer. E a obediência é um princípio fundamental, irmãos. E aonde eu quero chegar com isso? Quero chegar um pouquinho mais longe. Eu quero dizer para você nessa noite que para que nós venhamos a ser pessoas abençoadas, existe o princípio da obediência e existe um outro princípio. Nós temos que conhecer contra quem estamos lutando. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte, presta atenção, um provérbio chinês, só vou citar ele porque ele é a mesma coisa que a Bíblia diz. Ele diz o seguinte, se você conhecer a si mesmo e ao seu inimigo, tu não temerás 100 batalhas que tiver pela frente. Não vai temer. Por quê? Porque você sabe contra quem você está lutando. Os times de futebol hoje em dia, dificilmente você vai ver o Real Madrid, um Barcelona, um Paris Saint-Germain, né, um Milan, um Flamengo que seja. Você não vai ver um time desse jogar, meu irmão, um final de campeonato, sem antes ter estudado o time contra qual ele vai jogar. Só que é engraçado que eu tenho percebido, meu irmão, nessa minha caminhada na igreja, que tem gente querendo, pastor Francisco, ser abençoado, ter vitória, sem saber contra quem está lutando. E aí canta, porque o inimigo está no meu pé, e está no pé, e não sabe nem quem é o inimigo, não sabe nem como ele age, não sabe nem quais são as suas estratégias, mas canta no culto, que o inimigo está debaixo do meu pé, e tal, e não sei o quê, e tá mesmo, meu irmão. Tá mesmo? Hoje eu quero conversar com você sobre tentação. O que é tentação? Não se ouve mais isso, Douglas. Sabe, não se fala mais sobre isso. Parece que os crentes estão imunes ao pecado, estão imunes às tentações, estão imunes às escorregadelas da vida. E, queridos, essa é uma mensagem que Deus manda te trazer essa noite,
que é uma mensagem que, se nós queremos ser um povo abençoado, um povo não só, meu irmão, receber do Senhor um fogão novo, um carro novo, uma casa nova, não é sobre isso que eu estou falando, mas se nós queremos ser pessoas abençoadas, pessoas vitoriosas, com uma família equilibrada, uma família abençoada, sabe, uma pessoa estruturada na presença de Deus para sermos arrebatados e vivermos com Ele, nós temos que saber, meus irmãos, contra quem estamos lutando. E eu quero abrir com você Lucas capítulo 4. O Evangelho de Lucas. Eu já pedi a Duda ali para me ajudar, porque os meus olhos não conseguem mais enxergar as letras da minha Bíblia. Até tá dando para enxergar aqui. Mas Lucas capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 13. E esse texto, amados, é um texto em que Jesus, ele nos dá, sabe, ele nos dá um verdadeiro manual de guerra para que nós venhamos a ser crentes vitoriosos, amados. Porque, você sabe, às vezes nós não prestamos atenção. Quer ver uma grande vitória? Nós achamos, Fabi, que vitória, meu Deus, uma grande vitória é eu entrar na universidade que eu quero. É eu comprar a casa que eu quero. Mas, meu irmão, uma grande vitória é você ver algo que antes você caía recorrentemente, de repente você começa a ter poder para dizer, não quero. Isso é uma vitória, meu irmão. Você está aqui num domingo de noite já é uma vitória, querido. Quantos domingos a essa hora você estava numa birosca, num bar, numa balada, num boteco, sei lá onde? Você venceu a tua carne, a tua natureza humana, meu irmão, a tua cama, para estar aqui nessa noite. Venceu o Silvio Santos, venceu o Faustão, venceu um monte de gente. Sabe, queridos, nós temos que voltar a valorizar essas coisas, porque nós estamos valorizando só coisas materiais e estamos esquecendo que Deus quer nos dar vitória sobre tantas coisas, principalmente, sabe, sobre o quê? Sobre a nossa natureza humana. Porque essa é a maior vitória que nós temos que conquistar nesse tempo, meu irmão, é dominar a si mesmo. E esse texto ele vai falar sobre isso. Vamos lá. Lucas capítulo 4, vamos ler do 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse, eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse uma outra oportunidade. É interessante esse texto, meus irmãos, porque quando eu comecei a meditar sobre ele, eu comecei a ver que dentro desse pequeno capítulo aqui, nós temos um verdadeiro manual de guerra espiritual, Douglas. E quando eu comecei a pensar sobre esse texto,
Eu cheguei a uma conclusão, e eu acho que você vai chegar à mesma conclusão no final da mensagem, que às vezes nós inventamos muitas estratégias, nós inventamos, sabe, muitas maneiras de tentar vencer algumas coisas que nós temos que vencer com simplicidade. E aí eu me lembrei que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele falou para a igreja da Galácia que ele tinha um temor. E ele diz assim: o que eu temo é que vocês percam a simplicidade do evangelho. E hoje, quando nós vamos para a internet, meu irmão, essa semana eu recebi, o irmão me mandou um curso de jejum. Um curso de jejum. Sabe, então agora, meu irmão, nós estamos vivendo tempos. Aí o irmão falou: Márcio, agora eu vou fazer um curso de orar de joelho. Eu vou fazer um módulo, vão ser 5 módulos, vou vender por aí. A R$ 59,90, eu não perdi a oportunidade. Eu falei com esse irmão, falei: Dudu, então eu vou fazer um curso do crente aprender a ler a Bíblia. Só que vai ser, cada versículo é um módulo, porque aí imagina quantos versículos não tem na Bíblia. Então eu vou, Gênesis capítulo 1, você compra um módulo, versículo 1, no versículo 2 você tem que comprar outro módulo. Mas esse é o tempo que estamos vivendo, irmão. Sabe, quando nós vamos para a prática, para a Bíblia, quando nós entramos realmente nas Escrituras, nós vemos que Jesus não inventou muita coisa para ter vitória não, irmão. Jesus não teve que inventar muita, sabe? Muito curso, muita coisa, muita estratégia, subir um monte de plantando bananeira. Não, tem que ir no Cardoso Fonte. Meu irmão, isso é coisa de romeiro, de romaria. Né? De subir a Igreja da Penha de joelho e tal. Isso não é coisa de crente. Pelo menos de crente que conhece a Bíblia. Né? Mas, queridos, esse é um texto interessante. E a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: é que Jesus foi tentado. E isso aqui já me chamou muita atenção, pastor Marcos. Por que ele, que é Deus, é o Filho de Deus, foi tentado? Por que que eu e você não vamos ser? Se ele, que tinha uma natureza divina funcionando dentro dele ali, atuando ali o tempo todo, ele que é Deus, foi tentado, Douglas, por que que eu e você não vamos ser? Só que às vezes, querido, eu vou te dar uma palavra um pouquinho mais dura agora, mas você vai entender que é com amor. Às vezes nós estamos tão cegos que nós não sabemos nem mais o que é tentação. Nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, com a nossa mente tão entenebrecida, com a nossa mente tão ofuscada pelo pecado, que nós não discernimos mais o que é tentação do que não é, meu querido. E nessa noite o que o Senhor está querendo falar comigo e com você, porque essa mensagem veio primeiro a mim, é de que nós temos que voltar, meu irmão, ao primeiro amor. Nós temos que voltar aos primeiros passos da vida cristã para que tenhamos uma vida feliz e abençoada na presença de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus foi tentado. Porque existem pessoas hoje que acham que porque estão com um paletó, porque estão com uma gravata, ou porque é membro do círculo de oração, que o inimigo não vai tentar. Vou rir de você. Tô rindo já de você. Porque se Satanás teve ousadia de tentar Jesus, meu irmão, não vai ser você que vai passar batido. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender é o seguinte, é que o inimigo, ele me tenta. O inimigo tenta me tirar da graça. O inimigo tenta fazer com que eu saia da presença de Deus. O inimigo peleja para que eu tropece. É a primeira coisa que nós temos que entender. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, que vou abrir um parênteses, que nem ia falar sobre isso, mas vou abrir. Crente maduro, eu estou preparando essa mensagem, vai ser mais para frente. Eu vou falar sobre o que é um crente maduro. O que é um crente maduro.
Uma das coisas que um crente maduro aprendeu e já vive com isso naturalmente, sabe o que é? Ele aprende a discernir que por trás de pessoas existe um mundo espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, é contra potestades, é contra poderes que agem no mundo celestial. O que significa isso, Márcio? Aquela pessoa que tenta te tirar da graça na tua empresa, por trás dela, ela é chatinha, eu sei que ela é chata. Mas por trás dela tem um cão querendo te tirar da presença de Deus. É isso, meu irmão. É o que Paulo está dizendo. Crente que é maduro, ele não é igual o Geazi, não, que anda por aí só olhando com os olhos naturais, contempla. Ele contempla o mundo espiritual, pastor Lousada. Geazi, quando saiu daquela casa que ele estava com o profeta Elias, ou Eliseu, não me lembro agora, ele contemplava só o exército da Síria. Mas Eliseu não. Eliseu contemplava os carros e os cavalos de fogo que estavam ali para o defender e o guardar. Então nós, irmãos, nós temos que entender que nós estamos numa guerra. Você é crente? Levanta a mão aqui quem é crente. Querido, você está numa guerra, tu querendo ou não. Tu querendo ou não. Irmão, eu sou crente, mas eu não quero essa batalha espiritual, não. Você querendo ou não, meu filho, amanhã quando tu despertar esse olho, o inimigo vai querer te tentar. O inimigo vai pelejar para te derrubar. O inimigo vai fazer o possível para te tirar da presença de Deus. O inimigo vai fazer o possível para você colocar em descrédito aquilo que é do céu. Independente que você queira ou não. Independente que você queira ou não. Agora, o que é tentação? Porque muitos de nós confundimos o que é tentação. Tem gente que confunde tentação com provação. Tentação é uma coisa, amado. Provação é outra. Provação, a fonte da provação é Deus. Deus é a fonte da provação. Mas por que Deus nos prova? Porque Ele quer que nós amadureçamos. Porque Deus quer que nós cresçamos na fé. Porque Deus quer que nós aprendamos a viver com confiança nele. Mas por que Deus está me provando tanto? Meu dinheiro acabou. Porque Ele quer que você dependa dele, não do dinheiro. Porque Ele vai te mostrar que Ele vai continuar te sustentando ainda que tu não tenha um centavo no bolso. Isso é provação. Deus, quando nos prova, Ele não quer que a gente peque, Ele quer que a gente cresça. A tentação é o contrário. A tentação, quem é a fonte da tentação? É Satanás e a nossa natureza humana. E qual é o objetivo do inimigo? Nos levar para o pecado. Porque o pecado gera morte. E onde está escrito isso? Tiago capítulo 1. Vamos abrir. Tiago capítulo 1. Versículos 12 ao 15. Tiago explica isso aqui com uma clareza, irmão. Uma clareza abençoada. Versículo 12, por gentileza, Duda. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, coisas diversas. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. 13. E quando forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem, sabe de onde? Dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então não é Deus que tenta ninguém. Quem tenta as pessoas, quem tenta te tirar da graça, meu irmão, é o inimigo. Sabe? Terceira coisa, a tentação, ela tem um tempo. Porque ser tentado, eu acho que tem muita gente que vai entender aqui o que eu estou querendo dizer.
Você abriu o olhão assim, ó, 6 horas da manhã, quando o telefone desperta. Tu abriu o olhão. Tuf! Ali, às vezes, tu já sabe sendo tentado. Porque tu sabe que tu tem que levantar, lavar o rosto, tomar banho, preparar o lanche do menino, botar ele no carro, levar ele para a escola e para o trabalho. Mas a cama tá assim, fica. É tentação, irmão. Não é, pastor João? É tentação. Quer ver como é que a cama te engana? Fica só mais 5 minutinhos. Aí toca o segundo despertador. Disse assim, ó, Deus está falando, tô sentindo. Fica só mais 5 minutinhos, aí tu desliga o bicho, fica mais 5. Aí daqui a pouco já toca o de 6:10. Fica só mais 5. Meu irmão, quando tu vai ver, o BRT já passou. O patrão já te mandou mensagem. O menino ainda não entrou no colégio. Meu irmão, tentação. Somos tentados o tempo todo. Mas o que eu estou querendo te dizer? Que existem momentos especiais, missionário Leonardo, da nossa vida, que parece que o governo do mundo espiritual, do mal, se reúne o tempo todo para nos colocar em queda. Não é assim, pastor Lousada? Ser tentado, nós somos tentados todo tempo, toda hora. Mas existem períodos, Douglas, da nossa vida que parece que o inferno se reúne, faz uma reunião e fala assim, hoje eu vou derrubar esse crente. Foi o que fizeram aqui com Jesus. Só que o texto vai dizer, o verso 2, que teve um tempo de duração. Deus sabe até onde tu suporta. Deus sabe até onde tu pode ir. Deus sabe até onde vai te sustentar. E pode se reunir, meu irmão, para te derrubar. Mas o Deus que está contigo vai te sustentar e vai te dar vitória. Vai! Vai! Porque às vezes parece que é um conluio, sabe, para nos derrubar e nos afastar da presença de Deus. Mas, querido, se nós continuarmos perseverando, vindo à casa do Senhor, se fortalecendo, meu irmão, ele vai andar ao derredor, mas ele não vai nos tragar, porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livra daquele mal que o inimigo tenta colocar sobre a nossa vida. Eu aprendo mais. Olha só o que diz o verso 3. Então o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Rapaz, e o bicho é ousado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Satanás, quando nos tenta, ele quer colocar em xeque a nossa identidade. Olha o que ele diz para Jesus. Se tu é o Filho de Deus. Tu lembra o que ele falou? Para Eva e para Adão? Ele colocou em xeque o próprio Deus. Não, Deus não disse isso não. Deus disse que outra coisa. Pode comer. Rapaz, nós estamos lutando com um ser espiritual. O inimigo, quando nos tenta, ele nos tenta, às vezes, querendo pôr em descrédito tudo aquilo que Deus já fez por mim e por você. Ele está querendo que você deixe de acreditar que tu é um salvo. Ele está querendo que tu pare de acreditar que Deus tem promessa na tua vida. Ele está querendo, sabe, que você acredite que a tua casa não tem mais solução. Ele está querendo que você creia firmemente de que a destruição não tem solução. Mas nessa noite ele vai cair por terra porque o Senhor vai nos fortalecer. O Senhor vai nos dar estratégia para que venhamos a vencer toda a armadilha preparada contra nós. Então eu vejo no verso 3 que o inimigo, ele nos tenta também naquilo que é uma necessidade nossa. Porque, irmão, o inimigo, ele não é bobo. Tu sabe onde ele vai te tentar? Naquilo que é uma necessidade sua. O texto diz que Jesus estava com o quê? Com fome. Ele mandou Jesus transformar a pedra em quê? Ele vai botar bolo de dinheiro na tua frente na hora que tu tá duro. Na hora que tu tá, sabe,
precisando de uma graninha para dar aquele respiro, é a hora que às vezes o dinheiro vem. É na hora que você está se sentindo só, solitário, que aparece, minha irmã, aquele Dom Juan, sabe, na tua empresa, no teu trabalho, para dizer que você é isso, que você é aquilo, que te dá atenção. É na hora que você está carente. Porque na hora que tu está alegrinha com o varão, tá tudo bem, tudo namoro, não aparece ninguém. Você fica invisível. É na hora que a gente está precisando de uma palavra, de um conforto, de um consolo, de alguém para nos ajudar, que ele coloca alguém mandado dele para nos desviar da presença do Senhor. Então nós temos que estar atento a isso, amado, que o inimigo ele nos tenta naquilo que é uma necessidade nova. Nossa, aliás, outra coisa, quando somos tentados, o diabo tenta nos convencer a abandonar. Já falei. 3, a tentação sempre, ela vai nos convidar a transformarmos a nossa situação. Terceira coisa que eu aprendo. Quando o inimigo nos tenta, ele nos convida a dar um jeito na coisa. Sabe quando nós falamos assim? Hoje eu vou dar um jeito nisso. Cuidado. Cuidado. Cuidado para não agir em uma coisa que é Deus que quer agir. Cuidado para não rodar a baiana quando é Deus que quer ir lá e tocar no negócio. Cuidado para não botar a tua mão numa coisa que é Deus que tem que fazer, meu querido. Porque ele chega para Jesus e fala assim, ó, transforma. E sabe de quem eu me lembrei? De Sara. Sara quis transformar a sua situação. Hoje nós estamos aí com o mundo em guerra, porque Sara não esperou Deus agir. Ela foi lá e transformou a pedra em pão. Qual era a promessa que Deus tinha? Eu vou fazer de vocês uma grande nação. Espera. Ela olhando para a sua situação, vendo que já era avançada em idade, que não poderia ter mais filho, sabe o que ela faz? Vocês lembram disso? Pega a concubina, dá para Abraão, resolve aqui o problema, Abraão. Vamos resolver o problema. Resolveu? Não, o problema está aí até hoje. Eu aprendo mais coisa no verso 5. Porque às vezes, olha o que diz o verso 5. Então o diabo levou Jesus a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Quer ver outro princípio que eu aprendo com esse texto? É que o inimigo nos leva a lugares altos para nos tentar. Porque tem crente que é tão bobo que ele acha que uma porta que se abriu, só porque é uma porta grande, que vem de Deus. Só porque é grande, é de Deus. Nós temos a tendência de ver aquilo que é grande, aquilo que é bonito, como sendo de Deus, e o que é feio é do diabo. E aí eu me lembro de Abraão e Ló. Quando Abraão está junto de Ló, que aí tem um ensino ali que eu gosto muito, Douglas. Tem gente que pensa que a prosperidade resolve o problema. Às vezes, os maiores problemas que tu vai enfrentar na tua vida é quando a prosperidade chega. Foi o que aconteceu com Abraão e Ló. Porque o texto vai dizer que começou a prosperar muito. E aí os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. Mas onde que eu quero chegar? Abraão decide, seu sobrinho, vamos nos separar. Cada um vai para um lado. Ló olhou uma terra bonita, uma terra cheia de pastos verdejantes, cheio de árvores frondosas. Ele falou, eu vou querer o que é isso aqui, é o bonito. Abraão, homem de Deus, ele sabia, Léo, que aonde ele colocasse os pés dele, Deus tinha poder para prosperar. Então o inimigo pega Jesus, leva Jesus num lugar alto. Querido, não troque de emprego
sem antes consultar a Deus. Mas, irmão, é um empregão. Tem ticket de refeição de R$30, R$40, tem plano de saúde, tem isso e aquilo. Consulte a Deus. Consulte a Deus, porque não é porque a porta é grande que isso significa que é de Deus para você. Meu irmão, mas aquele carro tá muito lindo, tá com o preço, tá abaixo da tabela FIPE, Rodrigo. Tá abaixo. Olha, rodão, olha, meu Deus do céu. Aí tu compra com 3 meses o motor. É assim, varão? É. Por quê? Porque nós nos deslumbramos com o belo, com o alto, com o que é bonito, mas Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. Deus vê aquilo que nós não vemos, e isso é natural do ser humano, é por isso que nós temos que consultar. Quando Samuel vai até a casa de Jessé, ele fica encantado com os meninos bonitos assim, tipo o pastor Joel, tudo 2 metros de altura, fortão. Não, o rei de Israel é esse aqui, tipo Rodrigo Mendes. Não, o próximo rei de Israel é esse aqui, ó. É esse. Aí foi passando. Não tem mais ninguém, não? Não tem, não. Não, tem um. Tá lá no pasto cuidando das ovelhas. Um ruivinho, esquisitinho, sabe? E aí, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, Deus chega para Samuel e fala assim, Samuel, eu, o Senhor, não vejo como o homem vê, porque eu vejo o interior do homem. Não se deslumbre, meu irmão, com lugares altos, com lugares bonitos, porque lugares altos e bonitos pode não ser de Deus para a sua vida. Outra coisa que eu aprendo, verso 6. Olha o que diz o verso 6. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus. Satanás está dizendo isso para Jesus. E posso dá-los a quem eu quiser. Olha lá, disse o diabo. Meu irmão, Jesus, quando vem em carne, ele sabe o que Deus tem para ele. E eu vou te dizer uma coisa, ele está esperando esse cumprimento até hoje. Nós não queremos esperar 1 mês por uma bênção. Jesus está esperando até hoje para governar o mundo. Ele vai governar o mundo no milênio. Não é? Ele vai ser rei sobre o mundo todo no milênio. Quer ver uma outra coisa que eu aprendo na tentação? Satanás sempre nos oferece um atalho, um caminho mais curto. Olha o que ele promete para Jesus. Se tu me adorar, eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois eles são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Caminho curto, caminho rápido, sabe? Caminho rápido, porque tem gente que quer prosperar rápido, tem gente que quer... Não que Deus não tenha poder, irmão, entenda bem. Não que Deus não tenha poder para fazer isso na nossa vida, mas nós temos que ficar atentos se esse caminho de crescer rápido, de amadurecer rápido, de querer bênção rápida, não é uma tentação do inferno para nós. Calma! Quantos meses tu esperou para nascer? 9 meses? Em quantos dias Deus fez o mundo? Ele não poderia ter feito em 1? Por que ele fez em 6? Eu quero que vocês pensem, porque nem tudo aquilo que é rápido, nem tudo aquilo que é curto é de Deus. Deus tem poder, isso que nós temos que entender, igreja. Que Deus pode dar hoje aqui, ó, decretar e transformar a nossa vida hoje assim, ó, numa oração. Mas geralmente, Deus quer que aprendamos a pelejar, a confiar nele e a viver perseverantes, como já foi falado aqui, até a hora da vitória. Por que a maioria das pessoas que ganham loteria ficam pobres de novo? Por quê?
Porque não aprendeu a lidar com dinheiro. Pega um cara que vem lá do fundo do poço e ele fica ali ao longo dos anos mexendo com dinheiro até prosperar. Um cara que sabe o que é entrar com 15 reais no mercado e comprar o jantar para a família de 5 pessoas. Com 20 prata. Entra no mercado com 20 prata, meu irmão. Ele fala lá, compra um negócio, já pensa com o que tem em casa e não sei o que. É assim, meu irmão, que Deus prospera. É assim. Outra lição. Nós já estamos avançados. Jesus. Verso 9. Então o diabo levou Jesus aonde agora? Até onde? Jerusalém. Até o ponto mais alto do quê? Do templo. E disse, se você é o filho de Deus, salte daqui. Quer ver outra coisa que nos enganamos? Pensamos que em lugares santos não existe tentação. Tem muita gente hoje que não vem mais para a igreja, eu não sei se tem alguém na internet aí nos assistindo que está nessa condição, que viu a igreja, se deslumbrou com a igreja. Só que a igreja também é lugar de tentação. Na igreja a gente entra vigiando também. Pastora? Entra vigiando, irmão. A gente entra vigiando e sai vigiando. Porque não existe lugar. Aonde tem ser humano, tem tentação. Aonde tem homem, tem problema. A igreja é uma instituição divina, abençoada, espiritual, santa, lavada, remida pelo sangue do Senhor. Vai viver na presença dele para sempre. Mas enquanto instituição humana que vive de pessoas, tem problemas. E querido, você que se afastou da igreja, sabe, se afastou porque se frustrou com o pecado de alguém, com a tentação de alguém, eu te digo nessa hora, volte. Volte enquanto é tempo, porque ainda que haja problemas na igreja, o Senhor da igreja não tem problema. Não tem. E aí é o inimigo. E para terminar, meu irmão, essa parte sobre o que o inimigo faz, olha o convite que Satanás faz a Jesus. E é aqui que isso me chama muita atenção. Ele fala para Jesus, meu irmão, se matar. Se joga daqui de cima. E ele faz de uma maneira, sabe como, Douglas? Ele usa o Salmo 91. É outra coisa. O inimigo usa a Bíblia para nos enganar. Ele cita o Salmo 91 para Jesus e fala assim, se joga daqui de cima, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. Vocês estão entendendo, meus irmãos, contra quem estamos lutando? Contra um inimigo que é sujo, contra um inimigo que quer ver a nossa morte, que quer ver a nossa destruição, contra um inimigo que quer nos afastar da presença de Deus. Agora, eu não posso terminar essa mensagem só dizendo aqui o que o inimigo faz, sem dizer para você o que é que nós temos que fazer para vencer esse inimigo. Porque Jesus venceu o inimigo e ele deixou isso aqui registrado para que eu e você venha vencer a ele também. Porque senão não adianta. Agora vamos para a segunda parte da mensagem. O que Jesus fez, Márcio, para vencer ele? Primeiro, verso 1. Jesus cheio do Espírito Santo. Pastor Joel já fez o anúncio da semana aqui. Tu tá em casa? Venha se encher do Espírito Santo. Quer ter vitória, meu irmão, contra as hostes do mal? Seja cheio do Espírito Santo. Comece a se encher do Senhor. Desliga um pouco esse telefone. Diminui um pouco esse trabalho. Saia um pouco dessa empresa e comece a buscar a face de Deus. Prioridade, meu irmão, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Tem momentos da nossa vida que nós não podemos abrir mão, meu irmão, do Senhor. Mas, Márcio, eu preciso trabalhar. Mas tu precisa mais de Jesus do que do trabalho. Mas, Márcio, eu preciso ficar com o telefone o dia todo. Não tem problema, mas tu também precisa de Jesus o dia todo, ou não? Ou não precisa? Segunda coisa, ele além de estar cheio do Espírito Santo, diz o verso 1, e foi conduzido pelo Espírito. Quer vencer o inimigo? Seja conduzido pelo Espírito. O melhor lugar para você estar, meu irmão, não é onde você quer, não é onde você deslumbra, mas é onde o Senhor manda você estar. Se Deus mandou você ficar nessa empresa, se Deus mandou você ficar nessa igreja, se Deus mandou você sair desse lugar, saia, porque é melhor ser conduzido pelo Espírito Santo do que levar um tombo nas mãos do inimigo. Jesus venceu porque ele deixou ser conduzido. E olha que Jesus foi conduzido, não foi para um lugar bom não, Douglas. Olha o que diz o texto, que ele foi conduzido para o Espírito para onde? Para o deserto. Eu não sei vocês, eu prefiro o deserto com Deus, pastor Joel, do que sobre um alto monte sem a presença dele. É melhor, meu irmão, estar no vale na presença de Deus, tendo a certeza de que o Espírito te guarda, te enche, te sustenta, do que estar em qualquer lugar na presença do inimigo. O que Jesus fez, Márcio? Você vai ver por 3 vezes. Verso 4, verso 8 e verso 12. Olha o que diz nos 3 versículos. Jesus, porém, respondeu. E aí Jesus cita as Escrituras. Tem gente que quer vencer demônio sem ler Bíblia. Meu irmão, impossível. 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 Querer vencer o inimigo, meu irmão, sem conhecer as Escrituras. Jesus falou, errais. A gente conversou sobre isso agora há pouco. Errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro. Ah, irmão, mas o meu pastor conhece muito a Bíblia. Graças a Deus por isso. E você? Porque conhecer Bíblia não é mérito de pastor, não, irmão. O pastor, bem, que ele conhece a Bíblia. Ele vai usar a Bíblia na hora da luta dele, da tentação dele. Mas e você? Na hora que o inimigo vier te tentar, tu vai fazer o quê? Tu vai ligar para o pastor? Pastor, qual é o versículo da Bíblia que eu vou ter que falar aqui que o inimigo está me tentando? Está entendendo, meu irmão, o mistério? Rapaz, Deus quer usar você. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Já fechei a Bíblia, irmão. Nem vou falar mais. Nem vou pregar mais. Eu creio que este é um tempo de Deus encher essa igreja. Eu creio que este é um tempo, tem crentes aqui que vão ter experiências sobrenaturais na presença de Deus. Vai ter, meu irmão, sabe por quê? Porque Deus é contigo, porque o Senhor está te chamando, meu irmão, para a casa dEle, para a presença dEle, para que você possa vencer e triunfar. Para fechar, meu irmão, essa palavra, meu irmão, o que eu preciso fazer para vencer o inimigo? É aquilo que nós escutamos a vida toda: oração, jejum e Bíblia.